E aí, pessoal do Borogodei, como vocês estão? Eu sou a Bárbara e eu estou aqui hoje com a Paty Tavares, a Paty do Brasil, para a gente falar de transformação criativa, de como engajar públicos tendo um olhar para impacto. Eu vou me apresentar aqui rapidinho também, apresentar a Paty, e a gente já começa esse papo que eu estou super animada. Eu sou a Bárbara, eu sou apaixonada de movimentos que acontecem de gente para gente. Eu acredito muito na conexão como um borogodó essencial para a gente fazer essa transformação criativa e sustentável no mundo. Eu sou uma profissional da área de marketing, eu também sou membro do board consultivo da Unesco Soci Transcriativa, da rede SG para Já, e sou multiplicadora B pelo Sistema B Brasil. E eu estou aqui com a Paty Tavares. Paty Tavares é uma mulher autêntica, então já começa que ela se identifica como Paty do Brasil. A Paty nasceu em Minas Gerais, ganhou o mundo, mas sempre volta para BH, com mais vontade que a vida em sua cidade e em todas as outras do Brasil seja cada vez melhor. Sempre aberta a aprender e a somar, e em busca de um mundo mais consciente e harmônico, idealizou o projeto Verbo Gentileza. Com a ajuda de amigos incríveis, o movimento vem ganhando força. Ela tem uma carreira de produtora cultural há mais de 20 anos e está à frente da Do Brasil Live Marketing. Com o Verbo Gentileza, ela espera reunir a sociedade, cidades, as artes, as culturas, as instituições e também as marcas. Todos juntos numa reinvenção de um cotidiano mais gentil. Paty, é um prazer estar com você aqui hoje. Eu estou muito feliz com esse encontro. Eu vou fazer aqui minha autodescrição, você faz a sua e já se dá o seu olá aí, né? Conta pra gente o seu borogodó e do Verbo Gentileza. Então, eu sou uma mulher branca, eu tenho o cabelo um pouco abaixo dos ombros, ondulado, castanho. Estou vestindo uma blusa branca e um óculos. Bem, prazer toda a galera que vai estar vendo a gente aí no Borogodei. Cada dia que passa eu sou mais apaixonada por essa galera da Unesco Soci, da Transcriativa, e todas as vezes que eu participo de alguma ação junto com vocês, eu me sinto muito bem e me sinto muito feliz de fazer parte disso tudo. Eu sou uma mulher branca, gordinha, de cabelo curto. Estou usando hoje uma camisa branca e um vestido azul, bem da cor do mar. E é um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Valeu, Paty. Muito bom. Então, bora lá. Paty, eu acho que algumas pessoas que talvez já acessaram o conteúdo da Borogoteca já conheceram mais o Verbo Gentileza. Afinal, você já está nesse movimento de exportação do Borogodó. Mas conta pra gente aqui, quem está chegando, o que é o Verbo Gentileza? Então, o Verbo Gentileza é um movimento que eu criei. Eu comecei a desenhar esse projeto mais ou menos em 2013, quando eu estava muito instigada por economia colaborativa, por tentar entender os movimentos de ocupação de cidade. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa e comecei a tentar olhar para os ODSs e entender de que jeito que, a partir dessas discussões, a gente poderia fazer uma tradução criativa dentro de um movimento, porque o Verbo Gentileza ele tem uma linha, né, de raciocínio ao longo do ano como um todo, e de que jeito que a gente poderia fazer esse trabalho atingir de alguma forma alguns dos ODSs e trabalhar a nossa forma mesmo de existir nos grandes centros. Naquela época a gente fez muitas pesquisas e é muito louco assim, né? O projeto já tem 8 anos e quando a gente começou a fazer todas as pesquisas em 2013, já tinha índices de que a gente chegaria em 2020 com problemas de saúde mental graves e vivendo grandes problemas nos grandes centros do mundo, né? Eu acho que por mais que já tinha toda essa discussão, né, com relação à montagem dos ODS, naquela época, inclusive ESG já estava na discussão também, já estava na pauta, mas a sensação que eu tenho é que tudo ficou muito mais urgente depois de 2020 e agora a gente está conseguindo perceber
muita discussão que estava acontecendo naquela época e a gente não dava muita atenção naquele momento. E era muito engraçado que quando eu comecei a pensar nessas ideias todas e colocar no papel como verbo gentileza, um monte de gente olhava para mim e falava, cara, não estou entendendo nada, o que você está tentando, o que você quer fazer? Não estou conseguindo compreender o que ODS, com arte, com criatividade, com movimento de economia colaborativa, o que uma coisa tem a ver com a outra. E eu acho que nesse exato momento de mundo, tudo isso faz muito sentido, né? Porque a hora que a gente pega toda essa relação dos 17 ODS e todo esse trabalho que eu acho que está fazendo uma virada gigante no mundo afora do ESG, a gente começa a perceber que toda essa lógica de pensamento lá atrás já estava tentando nos preparar para os desafios do século XXI. E por isso a gente criou o verbo gentileza, nessa tentativa de trazer esses assuntos como um todo de uma forma mais leve também, né? Porque não é uma tarefa simples, né? Para nós, seres humanos, estar enfrentando isso tudo e ter a compreensão, e a gente percebe que é um beabá mesmo, assim, né? Que a maioria das pessoas, às vezes, leva um tempo para conseguir perceber o que está acontecendo no mundo. E eu acho que esse é o nosso papel, de tentar trazer todas essas questões de uma forma educativa, criativa e leve para, sei lá, de alguma forma, educar e preparar as pessoas mesmo. Massa, Paty. Tem uma coisa que eu acho que é muito legal que você traz aqui, que vem me tocando muito, assim, esse site dentro das conversas que eu venho tendo com diferentes redes, que é esse lugar de descomplicar o ESG, de trazer de uma maneira leve, de trazer como uma maneira possível, né? Sai das esferas da responsabilidade social, do terceiro setor, das grandes corporações e tudo, e está para todos, assim, como uma possibilidade e uma ação necessária que parte de todos. Então, acho que é muito legal essa construção do verbo gentileza, e acho que a gente tem muito a aprender também, porque o que você conta aqui da história é que o festival ele surge com esse propósito, assim. E, na verdade, eu dei um spoiler aqui falando com o festival, que eu sei que o Verbo Gentileza é uma plataforma, tem diferentes iniciativas, mas eu queria entender aqui um pouco como que vocês chegaram, assim, num festival para também compor essa plataforma, para trazer essas experiências para as pessoas. Desde o início, a gente pensou numa plataforma onde, através daquela ideia, que a gente fala que o meio é a gentileza, mas os verbos são as ações, né? Então, a gente tem uma linha do tempo que a cada ano a gente traz um verbo. E quando a gente traz esse verbo, a gente constrói todas as ações do ano dentro desse verbo escolhido. Então, vamos supor, nós estamos em 2023 e o verbo que a gente escolheu esse ano foi cuidar, né? Por que cuidar? Porque todo ano a gente começa a estudar quais são as tendências daquele próximo ano, o que está na alma, o que está sendo percebido, né, de desafio para o próximo ano. E a gente sabe que 2023 está sendo um ano de muitas doenças psíquicas, né, onde as pessoas estão tendo talvez que resetar muito do que elas já sabem até agora e começar a reaprender em como viver nesse novo mundo, né? E aí, nisso tudo, tem um grande aprendizado da gente começar a olhar para a gente mesmo, dos tempos de respiro, né? Do que a gente dá conta, do que a gente não dá conta, que a gente chama do cuidar de mim. Aí, depois que eu cuido de mim, eu começo a olhar para o outro. De que jeito que eu trago, né, esse cuidado que eu já estou descobrindo para mim mesma, para trazer isso para a percepção do outro também. E a hora que a gente vai conseguindo construir essa comunidade de pessoas entendendo, né, que a gente vai ter que fazer muita mudança para lidar com os desafios do século XXI, a gente começa a pensar em como cuidar da comunidade também. Então, é uma série de aprendizados que a gente tem que vir trazendo, né? E aí é muito louco, assim, porque todo mundo pergunta, tipo, beleza, e através disso, como que vocês
fazem com que o ano aconteça no Verbo Gentileza. Então, normalmente, a gente trabalha numa equipe pequena, porque a gente ainda não tem muita verba para fazer com que tudo isso aconteça. E aí, no primeiro semestre, a gente trabalha numa pequena equipe de 3 mulheres e sempre juntando com os amigos também, porque eu acho que o Verbo Gentileza, a cada encontro, a gente traz um aprendizado para dentro, né? A cada conversa que a gente tem sobre esses assuntos, a gente acaba trazendo uma nova percepção para dentro do negócio também. E aí, a gente trabalha nesse planejamento no primeiro semestre. Depois, quando chega final do primeiro semestre, a gente lança um manifesto, que normalmente a gente vai em busca de algum artista que topa traduzir aquele verbo junto com a gente numa música. E aí acho que seria super bacana que quem está escutando a gente vá nos nossos canais, né, do YouTube, por exemplo, e escute os nossos manifestos, porque cada ano a gente desenha junto com os artistas as palavras que vão ser trazidas ali, de que jeito que a gente vai colocar aquela música para o mundo. E aí essa é a nossa primeira ação do ano, que a partir dali a gente começa a trabalhar com algumas empresas, onde a gente traz esses assuntos para dentro das empresas que patrocinam a gente, ou outras empresas que querem simplesmente levar a gente para trazer, para trocar essa ideia dentro das suas corporações. O que eu acho, assim, no final das contas, quando a gente pensa em ESG, ele está sendo muito trabalhado dentro das empresas nesse exato momento, né? Mas a gente tem começado a perceber, à medida que a gente vai trabalhando com as empresas também, que o próximo passo, e já está sendo discutido isso aí pela Unesco, é que cada ser humano vai ter que entender sua própria responsabilidade com relação ao planeta. Só que isso tudo não é uma tarefa simples, né? Porque o trabalho do ISD, por exemplo, ele começou muito nas diretorias, nos CEOs, né? A partir até de um propósito financeiro mesmo, de tipo assim, como a gente vai investir no mundo se não vai existir mundo daqui a um pouco, né? E aí essa discussão começa muito lá em cima e não conseguiu chegar ainda no chão de fábrica, né? Não conseguiu ainda expandir toda essa conversa e toda essa atuação para todos, para todas, para todos. E aí eu acho que a gente colabora sempre nessa intenção, assim, de fazer com que os papos sejam legais, né? De que as abordagens sejam mais que elas cheguem sempre de uma forma mais artística. E aí, diante dessas conversas todas, desses bate-papos, a gente vai selecionando vários conteúdos mesmo, tentando entender quem são as pessoas que já estão fazendo. E aí a gente traz isso para as nossas redes como modelos, né, do que está acontecendo pelo mundo afora. E depois, quando chega setembro é um mês que a gente gosta muito, assim, porque é a primavera chegando, é uma sensação de renovar, né, de reflorescer mesmo aqui no nosso hemisfério. E aí a gente trabalha para o festival acontecer. E aí, normalmente, o festival acontece durante 2 dias e a gente leva bem-estar, discussões sobre alimentação, economia colaborativa, numa seleção de pessoas que já estão fazendo seus trabalhos na cidade, e arte, para as pessoas poderem discutir e enxergar isso tudo de uma forma criativa, né? Tem uma coisa muito interessante, que é muito legal, e quem for nas nossas redes vai ver, a gente monta um portal, que a gente... todo ano a gente trabalha o verbo, aí a gente busca fazer uma interação com o público, onde as pessoas criam frases através daquele verbo que a gente escolheu, e aí a gente faz uma instalação artística de fitas coloridas com várias frases que a gente escolhe para entrar nesse portal. E aí é muito louco, assim, porque o que o Verbo Gentileza me ensina todo ano é que a hora que a gente traz um recorte, né, de uma inspiração para as pessoas,
as pessoas chegam ali abertas para isso. Então, eu tenho uma sensação de que a gente cria um ambiente muito acolhedor, muito afetivo, através dessas construções artísticas todas que a gente faz. E as pessoas entram ali numa onda muito gostosa. E com isso a gente tem conseguido construir nesses anos todos um festival muito especial. E desde a pandemia, a gente traz ele online também, porque se a pessoa quer fazer um curso de entender um pouco mais sobre alimentação, por exemplo, que a gente tem vários bate-papos no meio do festival, ela pode estar assistindo esses conteúdos online também. E durante a pandemia a gente acabou criando um público pelo Brasil afora. Então hoje tem gente que acompanha a gente de Salvador, né, Bahia, Recife, Porto Alegre, São Paulo, e com isso a gente vai fazendo interações aí pelo Brasil afora. E levando o nosso borogodó para todos os lados, porque eu acho que assim, trazer esses assuntos todos de uma forma colorida, de uma forma suave, é um borogodó, né? É um jeito brasileiro de pegar os assuntos difíceis e fazer com que a coisa seja entendida de outra forma. Total. Nossa, eu acho que tem vários pontos aqui muito interessantes, assim, Paty. Eu acho que a primeira coisa que o verbo gentileza, ele parte de um impacto também muito sensível, assim, né? Quando você cocria um manifesto com artistas, quando vocês propõem essas provocações que partem da arte, da cultura, que acessam as pessoas quanto gente, assim. Eu acho que tem isso. E transmitem as mensagens que as pessoas estão demandando, né? Quando você fala desse quê da saúde mental, do cuidar, da urgência do cuidar de si para cuidar do outro e da comunidade, eu acho muito incrível, assim, essa forma de gerar impacto e tendo esse impacto que, de certa forma, está para todos, ele vai como uma plataforma, ele vai na forma de um manifesto, assim, ele não necessariamente ele está num material, materializado, mas ele está aqui, na atmosfera expandido, assim, né? Vai se movimentando. O outro ponto que eu acho muito legal é essa perspectiva de rede, assim, de chamar, quando você começa falando, cara, vem amigos, aí vem redes que já existem, porque, inclusive, a gente também fez um papo com a galera do Sensacional, e eles falam muito sobre isso, sobre o lugar de reconhecer as redes que já estão para fazer junto, né, o movimento. Claro, claro. Eu acho que assim, a gente está num ponto do mundo que, para mim, inovar é olhar para quem já está fazendo e colocar isso à vista de todos. Né? Tem muita coisa acontecendo pelo mundo afora já. Então, eu acho que o verbo gentileza ele sempre abre esse espaço e a gente fala que o verbo gentileza é um espaço de colaboração mesmo, né? Todo ano a gente se junta com outros festivais também, né? Traz. Esse ano, por exemplo, a gente fez uma parceria com a galera da Amadoria, que veio com a feirinha de economia colaborativa local. E é isso, a gente está completamente aberta a esse tipo de proposta e fazer com que outras pessoas que já estão entendendo isso tudo, que venha junto com a gente e colabore para a gente transformar essa consciência, né? E expandir isso tudo. Eu acho que esse é o nosso jeito de fazer impacto. É um movimento coletivo, né, Paty? Isso é muito massa, assim. Ô, Paty, e acho que uma coisa legal para você contar um pouco aqui para a gente, que o Verbo Gentileza já acontece há alguns anos, né? Como que foi essa construção de público, esse engajamento com a comunidade, assim, que trouxe essa perenidade para o Verbo Gentileza, que surge através de uma transformação criativa com olhar para impacto, assim. Você acha que esse olhar, essa construção foram importantes para o engajamento das pessoas? Eu acho que assim, no primeiro ano do Verbo Gentileza, a gente trouxe a Candy Chang, que tinha lançado um projeto colaborativo no mundo e já estava em 200 países diferentes, e a gente trouxe isso para o centro da Praça Central de Belo Horizonte. Então, desde o primeiro ano, a gente já começou o festival
E ele é aberto ao público, não tem entrada, não tem nada. Então, as pessoas que vão passando vão vendo aquelas cores todas ali, as pessoas vão chegando e vão descobrindo no meio do negócio o que que está acontecendo ali, né? Outras pessoas vão sabendo pelas redes sociais. Então, a gente tem uma passagem anual pelo festival, mais ou menos de 15 a 20 mil pessoas distribuídas ao longo do dia, e a gente tem uma programação de 10 da manhã às 10 da noite. Então, tem uma distribuição muito legal também entre família, criança, adolescente, casais, enfim. Quando alguém pergunta assim, qual é o público do Verbo Gentileza? Eu não sei nem falar exatamente. Eu acho que é qualquer tipo de público que tem interesse em arte, tem interesse em se sensibilizar e entender um pouco mais do que a gente está trazendo ali como proposta. E, às vezes, simplesmente pessoas que passam e gostam de cor e ali fica, né? E vai descobrindo. Então, o que a gente tem tentado fazer ao longo desses 8 anos é cada pessoa que passa por aquela praça, como que a gente leva aquela informação o mais óbvia possível para as pessoas entenderem que ali a gente está trabalhando diversidade, bem-estar, arte, né? Quais são os ODS que a gente está colocando explícitos ali. E aí a gente tenta ir fazendo com que as pessoas enxerguem bem isso, né? E a construção do público vai acontecendo muito naturalmente. As pessoas vão entrando nas nossas redes. A gente percebe que nos momentos que a gente lança o manifesto e que a gente faz o festival, aí gera um movimento de pessoas muito maior, né? Querendo saber o que vai acontecer nas nossas redes e tal. E ao longo do ano, a gente tem um público que vai acompanhando e compartilhando parte do conteúdo que a gente vai colocando aí para o mundo também. Massa demais, Paty. Bem legal como que as pessoas vão se reconhecendo e se engajando através do manifesto desse momento. Agora, você falou muito sobre esse lugar da tradução do SG, das ODS, através das ações no festival. Conta pra gente alguma coisa que ao longo desses anos você falou, cara, isso eu tenho muito orgulho de ter feito, acho que foi bem, a gente conseguiu traduzir muito a nossa intenção ali. E o impacto que a gente queria gerar? Olha, cara, são muitas ações. Acho que outro dia a gente estava levantando, assim, já foram tipo 206 ações. Mas tem algumas que realmente me marcaram muito. Uma delas foi no primeiro ano, né? Além de trazer a Candy Chain e a gente fazer uma escuta na cidade muito legal, era um sonho que eu tinha, que era fazer com que as praças de Belo Horizonte liberasse a grama para as pessoas fazerem piquenique. Até aquele momento, não existia isso em Belo Horizonte. As praças tinham plaquinhas, não pise na grama. E aí a gente conseguiu uma liberação para fazer piquenique na praça inteira. Então, isso foi muito marcante para mim. Depois teve um outro ano que a gente fez uma dança de rua. E assim, hoje é até engraçado falar, porque depois disso tudo tem flash mob aí para tudo quanto é canto, mas até então não tinha rolado ainda um evento de rua que simplesmente você convocasse quem estava passando na rua para dançar, simplesmente dançar. E aí as pessoas iam entrando naquela dança e foi uma energia tão maluca que eu, assim, nunca mais eu esqueci daquele momento que a gente viveu. Teve um ano também, antes da pandemia, que a gente fez uma salada, uma cozinha, uma comida coletiva com as pessoas que iam passando. Então, assim, todo mundo ia... a gente fez uma mesona grande, todo mundo ia ajudando a descascar coisas, tal, e aí montando um grande prato, e depois fez uma fila e todo mundo comeu aquela comida gratuitamente. Então, foi muito legal também você ver. Aí, tipo assim, tinha gente que não estava entendendo nada, só via que tinha comida de graça e entrava na fila, aí você perguntava, você tá entendendo o que está acontecendo aqui? Aí a pessoa, eu estou entendendo que eu vou comer uma comidinha muito boa de graça. Então, são coisas que todo ano, assim, eu tento ficar muito livre
durante o festival para ficar percebendo cada coisinha dessa que vai acontecendo, né? Porque todo ano tem alguma coisa muito inusitada, assim, que ou alguma fala de alguém, e eu acho que assim é a hora que a gente entende o prazer de realização também, né? Como é gostoso entregar isso para a cidade gratuitamente. Ô, Paty, tem uma ação aqui que eu quero destacar, que eu acho que a gente tem uma reverberação de impacto mesmo, real, assim, porque eu também sou de Belo Horizonte e hoje a gente vê as pessoas frequentando as praças e sentando na grama, né? Então isso é muito massa, assim, ver o quanto que um festival que se constrói em torno de um propósito, que vem na intenção, que tem sim a construção de um negócio, de uma conexão com o público, uma conexão com a cidade, e que deixa um legado. Eu acho que esse é eu acho que isso é uma coisa fantástica, assim, de percepção. Como que a gente deixa legado, né? Constrói coisas genuínas. E eu acho que o Verbo Gentileza vem fazendo muito isso, assim, por isso também a gente diz dessa perenidade do festival, nessa história que é construída, né? E não só isso, tipo assim, teve lá atrás também a gente criou a Gentileza no Trânsito, que virou uma campanha da prefeitura, né? Então, assim, às vezes são pequenos movimentos que startam um outro olhar. E aí a coisa vai ganhando uma dimensão que nem a gente sabe direito, né? É muito legal isso. Total. Muito massa, Paty. Estou muito feliz com o nosso papo. Eu acho que a ideia aqui é traduzir mais para as pessoas e descomplicar através desse conteúdo o SG como algo possível mesmo, como algo que é talvez uma mudança de ação, uma mudança de intenção, uma construção coletiva que vai trazer novas possibilidades para que essa transformação aconteça mesmo. Então, estou muito feliz com esse papo. Você já falou um pouco aí das redes de YouTube, do Verbo Gentileza, mas conta para a gente também onde que as pessoas podem se conectar com vocês e se quiserem trocar também, conhecer mais do que o Verbo Gentileza vem exportando por aí de Borogodó. A gente tem uma homepage, então pode entrar em verbogentileza.com.br, né? Nos arroba Verbo Gentileza, tanto no Instagram quanto no Facebook e no YouTube também. Temos essas músicas também no Spotify e convido, né, para as pessoas entrarem até lá e conhecer um pouquinho mais da gente e trocar ideia. Pelo site tem nosso e-mail e aí as pessoas podem mandar. A gente também fica sempre de olho nos recados que chegam para a gente via Instagram. E vamos aumentando aí nossa rede de bem-estar e de autocuidado pelo Brasil afora. Demais, Paty. Obrigada, viu, pelo papo, pela presença, por partilhar tanta coisa boa aqui com a gente. Estou muito feliz com esse papo e quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui também. Estou muito feliz de estar participando do Borogodó Day e por poder ter essa troca com vocês aqui, que eu acho que é tão importante e genuína para esse momento de mundo que a gente está vivendo. Para a galera do Borogodó Day aí, o que eu queria dizer mesmo é que eu queria estar em Florianópolis numa hora dessa, junto com todo mundo, abraçando. Paty. Mas, infelizmente, a gente não pôde ir, então estamos aqui online. Mas, para mim, essa coisa do abraço, da pele, é muito importante. Assim. Então, um grande abraço para a equipe toda do Borogodó Day. Então, eu vou dizer que faço das palavras de Paty a minha também. Paty, nessa autenticidade, traduziu aí o que eu também estou sentindo. Adoraria estar com vocês pertinho, mas estou com muita energia e entusiasmo aí para esses dias que eu tenho certeza que vão ser incríveis. Valeu, gente. Um beijo grande. Então vamos mandar nós duas um beijo para todo mundo junto. Bora! Beijo, galera! Thank you.